Irmãos, o tema da mensagem dessa manhã, desse culto, é lembranças da ceia do Senhor. Lembranças da ceia do Senhor. Quando nós trazemos esse tema, tenho em mente a expressão fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória. Memória é uma lembrança. E a ceia nos faz lembrar daquilo que Jesus fez por nós. E nós vamos então nessa manhã ler o texto bíblico, que vai servir de base para essa mensagem bíblica, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 26, que inclusive fizemos citação na hora da celebração de ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 24 a 26. Os irmãos podem acompanhar a leitura em suas Bíblias, enquanto lemos esse texto. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, ceia do Senhor, ela tem um primeiro aspecto. Eu quero aqui não me reportar a uma introdução, como às vezes nós pregadores somos afeitos, mas ir diretamente a, pelo menos, alguns aspectos em relação a essas lembranças da ceia do Senhor. E o primeiro aspecto que nós trazemos à igreja do Senhor é a lembrança de tudo que Jesus sofreu, de tudo que Jesus sofreu. E Jesus sofreu, e o aspecto de sofrimento não era porque era o sofrimento em si, porque, como falamos aqui em outro tempo, outras pessoas, outros cristãos, tiveram morte de cruz e sofreram na cruz. Era uma pena capital que Roma colocava, muito atroz. Algumas pessoas passavam não apenas horas na cruz, mas temos relatos, segundo os historiadores, de dias. Então não era o aspecto da cruz. Embora a cruz é significativa para todos nós, é símbolo do cristianismo. Mas aquele que estava na cruz é que faz e fez toda a diferença. Aquele que estava na cruz. Aquele que foi aqui à terra vindo para morrer. Especificamente, nasceu para morrer. Então, esse aspecto de sofrimento da cruz, aliás, na cruz de Jesus, ele é importante lembrarmos. Porque lá no Salmo 22, os versículos 14 a 16, o salmista talvez não tivesse a dimensão, irmãos, do que ele estava ali falando ou de quem ele estava falando. Porque o salmista não estava falando dele mesmo. Note no Salmo 22, de 14 a 16, a expressão que diz: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Principalmente esse último versículo não nos faz lembrar da cruz de Cristo, não nos faz lembrar dos pregos cravados nas mãos e nos pés de Jesus, pregos que perfuraram a sua carne, e ele, revestido de humanidade, irmãos,
certamente envolvido em dor profunda, sofrendo para dar sua vida. Então a cruz nos faz lembrar, irmãos, e a ceia do Senhor, desse sofrimento de Jesus. Desse sofrimento de Jesus. E nós lembramos também do texto de Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 10, onde o profeta também falando não dele mesmo, mas falando de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus. E no versículo 5 ele diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Jesus sofreu, meus irmãos, igreja do Senhor, porque era necessário que ele, Cordeiro de Deus, fosse entregar-se a sua própria vida. Então esse aspecto de lembrança da ceia do Senhor no sofrimento de Jesus é para nós muito importante. Porque aqui nós temos o retrato daquele espetáculo terrível que ocorreu naquele final de tarde na saída de Jerusalém. Jesus entregando a sua vida por nós, e deixa-nos claro o profeta Isaías que isso foi da vontade do Senhor. Por isso que nós podemos lembrar de Getsêmani, Jesus ajoelhado clamando: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai foi moê-lo e esmagá-lo por causa dos nossos pecados. Foi uma oração que não teve resposta. Você já percebeu isso? Nós às vezes clamamos e oramos e queremos respostas imediatas, e é natural que isso aconteça. É natural que tenhamos essa expectativa de respostas de oração. Quando não há resposta de oração, nós ficamos desconfortáveis. Mas Jesus sabia muito bem que o Pai era do agrado do Pai, e o Pai queria de que ele fosse até a cruz. E aqui, em hipótese alguma, é o medo da cruz. Não é o evitar a cruz, mas é revestido, irmãos, de humanidade. Ele vê ou antevê as atrocidades que farão com seu corpo. Sofrimento. Sofrimento. E em Lamentações capítulo 11, versículo 12, o profeta Jeremias, ele também falando, não dele mesmo. Note como o Antigo Testamento aponta para Jesus. Por isso que nós lembramos sempre, a mensagem do Antigo Testamento é: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. A mensagem do Novo Testamento é: Jesus já veio, Jesus já veio, Jesus já veio. E lá no final, em Apocalipse mais precisamente, ele voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. São essas as mensagens. Mas Jeremias, escrevendo no capítulo 1, versículo 12, ele diz: não vos comove isto? Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Não vos comove isto? Vê se a dor igual à minha. Em 2012, um ano antes do nosso centenário aqui, nós estávamos na Convenção Batista Brasileira, em Foz do Iguaçu, e alguns irmãos daqui, do estado, e nós recebemos uma mensagem bíblica do pastor Irlando Pereira de Azevedo, que é o pastor emérito um dos pastores eméritos da nossa Convenção Batista Brasileira. E naquela noite, última noite de convenção, ele disse que ele lembra até hoje quando esteve em Israel pela primeira vez, no ano de 1975. E ele passou aquelas estações, eu não sei os irmãos que foram lá se puderam ter essa oportunidade, de passar aquela Via Crucis, e poder passar as estações, e quando ele chegou
na estação onde Jesus, no local onde é atribuído, de que Jesus ali recebeu espancamentos e os soldados puderam fazer dele um verdadeiro sofrimento físico imputado-lhe. Ele diz que chega um pouco mais distante do grupo e vê numa capelinha a inscrição desse texto de Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Não vos comove isto, não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha dor. Estava em latim, irmãos. Pastor Irlando, versado em latim, conhecedor desse idioma, morto, mas vivo ali naquela placa, ele nos comentou ali naquela mensagem, ele disse: irmãos, às vezes até é ser bom, nesse momento, ser um ignorante, porque aquela leitura em latim me fez lembrar do que Jesus sofreu por nós. Vede-se a dor igual à minha. Vede-se a dor igual à minha. A dor de alguém que, sem culpa e sem pecado, mas estava ali levando a nossa culpa e o nosso pecado. Então, ceia do Senhor, meus irmãos, não esqueçamos nós. Não esqueçamos. Nos faz lembrar de que Jesus sofreu. Jesus sofreu. E que sofrimento. Vede-se a dor igual à minha. Mas há um segundo aspecto de lembrança da ceia do Senhor. É que ela nos faz lembrar de que Jesus serviu. Jesus serviu. Ceia do Senhor nos faz lembrar de que Jesus, ele fez papel de servo. Ele serviu, e em Lucas 24, versículo 30, diz que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. O contexto do texto aqui é o caminho de Emaús. Naquela tarde de domingo, quando dois dos seus discípulos vão andando, nós sabemos muito bem o texto. Um deles chamado Cleopas, ou Cleófas em outras versões, até que Jesus se apresenta ao lado deles e vão caminhando, e eles vão conversando, e Jesus trocando as ideias ali, de que Jesus veio, porque eles estavam tristes e cabisbaixos, e admirados com aquele transeunte, naquela tarde de domingo. És o único que não sabe aquilo que aconteceu com Jesus, o varão de Deus, um homem profeta, poderoso em obras, diante de Deus e diante dos homens. És tu o único que não sabe? E os discípulos não sabiam que estavam falando com ele próprio, Cristo. Quando Jesus lhes expunha as Escrituras, e chegam ao lugar ao cair da tarde, no local onde aqueles discípulos iam, e Jesus fez com que ia mais adiante, relata Lucas, no capítulo 24. Quando eles convidaram Jesus para entrar e cear com eles, jantar com eles, comer com eles. E o texto diz que Jesus, tomando o pão, era natural que aquele que estava ali como hóspede e convidado não servisse o pão. Porque Jesus não estava na casa dele. Era papel dos discípulos, ou de um dos discípulos, servir o pão. Mas Jesus, tomando o pão, partiu e lhes deu. E diz o texto que os olhos deles se abriram, e eles perceberam que era o Senhor, e imediatamente voltam para Jerusalém. Então nós temos aqui, irmãos, a lembrança de que de fato Jesus serviu. O partir o pão aqui, irmãos, é mais do que um partir do pão meramente. O partir do pão aqui era trabalho de servo, que servia aos seus senhores. Era aquele que estava ali à mesa, como quem sabe nas casas de antigamente, nas casas dos senhores, que serviam a mesa, que podiam ali distribuir os alimentos. Jesus agora que serve aos seus discípulos. E há também o texto de Marcos capítulo 10, 45, tão impactante e exortativo a todos nós. Porque a discussão era de quem era o maior no reino de Deus, olha que coisa. E parece que isso não morreu, até hoje perdura no seio da igreja. Qual é a igreja maior? Qual é o pastor que prega melhor? Qual é o crente melhor? Qual é o diácono melhor? Qual é a diaconisa melhor?
E parece que nós não lembramos dessa expressão de Cristo Jesus. Ele disse, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus dizendo isso aqui, eu não vim para ser servido, eu vim servir e servir a todo mundo. E por isso que nós entendemos plenamente que a missão da igreja é servir, a missão do crente é servir. Servir ao reino de Deus, servir às pessoas, servir onde houver uma necessidade. Jesus serviu. Ceia do Senhor nos faz lembrar de que Jesus foi servo. Parece que no meio dos homens, irmãos, das pessoas, da humanidade, e a igreja não está isenta disso. Muitos querem ser senhores. Muitos querem mandar, comandar, dar as diretrizes, dar os ordenamentos. Não estou falando aqui de diretoria, porque cabe a ela, juridicamente, fazer isso, em algum aspecto. Mas estou falando em termos de evangelho. Evangelho. Todos nós devemos ter um coração de servo, semelhante a Cristo Jesus. Semelhante. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento. Ó Senhor, batiza-nos com esse sentimento de servos, e que não seja apenas um sentimento, mas seja sentimento e prática. Que seja prática em nossa vida. Mas, irmãos, nós vamos perceber também, no terceiro e último aspecto, que a ceia do Senhor, ela nos faz lembrar de tudo que Jesus conquistou. Ele sofreu, ele serviu e ele conquistou. Ceia do Senhor aponta para a sua conquista. É interessante que com a sua morte, nós temos a nossa vitória e vitória dele. E não parou na morte, nós sabemos muito bem. Porque assim como ele morreu, ele ressuscitou e vive está. E nós louvamos ao Senhor porque ele conquistou. Em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cancelou a dívida, ou seja, pagou a dívida. Está fresca em minha memória aqui, uma mensagem aqui pregando sobre esse texto. Nós falamos das dívidas que eram pregadas antes, nas bodegas, não é como eram chamadas antes, dos mercadinhos pequenos, dos caloteiros, hoje impossível, passível de processo, né, de exposição, mas quem sabe você há de lembrar da exposição de dívidas econômicas, de pessoas que compravam ali fiado, não é? E não pagavam. E ali estavam os seus nomes e o valor. E eu quero lembrar-lhes que nós, todos nós, eu, você, todos nós, toda a humanidade, nós tínhamos uma dívida. Dívida em quê, pastor? E as pessoas lá fora, irmãos, não vão entender nunca, porque eu já vi gente dizendo, mas que culpa tenho eu se Adão pecou? Não sabendo que essa doença, pecado, ela alcança e alcançou lamentavelmente toda a humanidade. Como alguém que transmite um vírus para outros. E que vírus, irmãos? Nós tínhamos uma dívida e Jesus pagou, ele cancelou, ele riscou. Ele disse, não há mais dívida, está tudo pago. Já está cancelada. Não há mais o que você e eu pagarmos, até porque nós não tínhamos como pagar, irmãos. Será que os irmãos entendem isso?
de que nós não tínhamos era uma dívida impagável, porque por mais com as nossas obras, com a nossa obediência, nós não teríamos condição de pagar essa dívida. Mas Ele pagou. Ele pagou. E cravou na cruz a nossa dívida. Louvado seja o Senhor, porque ceia do Senhor nos faz lembrar de que Ele conquistou para nós o pagamento da dívida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 15, 57, o apóstolo Paulo, de forma magistral, irmãos. Por isso que, com respeito a todos os outros escritores do Novo Testamento, que Deus sabe o que faz quando pega um homem daquele e faz dele um servo. Escrevendo 13 cartas maravilhosas, profundas. Diríamos, sem medo de errar, o maior sistematizador das doutrinas bíblicas, teológicas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E pagou um preço caro. Mas ele escrevendo todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, os irmãos sabem muito bem, falando sobre a ressurreição, e no final, nos últimos versículos, a partir do versículo 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? E no versículo 57 ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi o texto que eu compartilhei, quem deu tempo de ver com os irmãos nessa manhã. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus, o nosso Senhor. A vitória é nossa em o nome de Cristo Jesus, porque Ele nos deu a vitória conquistada na cruz. Como para alguns fazem a leitura de que foi uma derrota de Cristo, para nós foi a vitória. E a vitória foi conquistada por Ele. Por isso que tem até um canto que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É nossa herança. Ou conquista bendita, ou conquista maravilhosa, que nos deu condições para que nós pudéssemos ser vitoriosos nele. E sabermos plenamente de que aqui não é o final de tudo. Aqui não é o final de tudo. Pela graça e misericórdia de Deus, nós temos coisas que sucederão maravilhosas para a igreja do Senhor na eternidade. E Jesus conquistou. Ceia do Senhor nos faz lembrar de que Jesus conquistou. Jesus tudo conquistou. Então, meus irmãos, eu quero aqui reforçar essas lembranças da ceia do Senhor. Lembrança de tudo que Jesus sofreu por nós. Você está sofrendo, meu irmão, minha irmã? Você está passando sofrimento? Não quero minimizar seu sofrimento, mas quando você estiver passando sofrimento, e se está passando, olhe para a cruz e veja que Ele sofreu. Vede se a dor igual a minha. Não nos comove isto, ver se a dor igual a minha. Lembrar de que Jesus serviu. E um texto que eu não trouxe, mas lembramos muito bem, o lava-pés. Do João capítulo 13, Jesus pega a toalha depois da ceia, coloca a toalha no ombro, pega o balde, que era serviço de servo, começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, que era a porta-voz do grupo: Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso comigo? Como é que o Senhor vai lavar os meus pés? Eu não vou deixar, porque é um serviço de servo. E aí Jesus vem e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí, exagerado como Pedro era, com aquele temperamento maravilhoso, ele diz: então lava os pés e lava a cabeça e o corpo mais do todo. E Jesus disse: não, Pedro, peraí, calma. Se você já banhou hoje, então não precisa mais tomar banho todo. O lavar os pés aqui é mostrando o que vocês vão fazer. Aliás, nós vamos ler, irmãos, João 13, para que os irmãos vejam aquilo que João coloca, do que Jesus coloca a igreja para fazer. Mas ceia do Senhor lembra que Jesus serviu. E ceia do Senhor nos traz a lembrança de tudo que Jesus conquistou. Não estava aqui no script, mas nos faz tão bem ir a João 13. Vamos lá, irmãos. Veja João 13, se puderem projetar também lá. Nós vamos ver, irmãos, o que depois da ceia do Senhor aqui fica como
um dever de casa para todos nós. O dever maravilhoso que nós teremos para podermos praticar se não estamos fazendo. Evangelho de João capítulo 13. Vamos ler ele agora, irmãos, porque temos aí essa narrativa que não devemos esquecer. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, aqui é porque está na NVI, mas é a ceia. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Nós já ceamos e nós temos agora a oportunidade, se não temos observado, porque é possível que isso esteja ocorrendo, de servir melhor. Pegue, meu irmão, a toalha e a bacia e vá servir. E não coloque condições para isto, porque Ele que é Senhor e Mestre, serviu, deu sua vida, sofreu e conquistou por nós. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor, agradecemos por essa palavra ministrada, Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque nós temos a oportunidade de lembrar, é o memorial da ceia. Ó Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor sofreu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor serviu, muito obrigado porque o Senhor conquistou na cruz, pagou a dívida. Oh, louvado seja o teu nome. Aceita o louvor dessa igreja, Senhor. Aceita a nossa gratidão. E que jamais venhamos a esquecer tão grande sacrifício. E que a nossa vida, toda a nossa vida, todo dia e o dia todo, ela possa ser impulsionada, refletida no serviço, encarando o sofrimento com resignação e fé, em um Deus que tem propósitos, e louvando e agradecendo, porque a conquista que o Senhor nos deu foi eterna. Louvado seja o teu nome, Pai. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.